Olá! No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre alfabetização na educação infantil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal da Escola do Educador. Se você está chegando agora, eu sou Marli Andrade. Já te convido para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e curtir esse vídeo, além de compartilhar com os outros profissionais e amigos da sua escola. Esse tema é um tema extremamente polêmico, extremamente importante, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, com esses impactos tanto da pandemia, porque antes da pandemia nós já tínhamos dificuldades na alfabetização, mas com a pandemia essas dificuldades se acentuaram e também em razão da BNCC ter colocado como a data de alfabetização ali no segundo ano e não mais no terceiro ano. Isso gera uma questão polêmica a respeito do que nós fazemos, então, na educação infantil. Então, a pergunta sempre que está sendo feita, aliás, são várias perguntas que se tem a esse respeito, como é possível alfabetizar na educação infantil? Se alfabetiza na educação infantil, como alfabetizar na educação infantil? Eu posso alfabetizar na educação infantil? E a resposta que nós precisamos sempre estar na ponta da língua é: o que nós fazemos é alfabetização na educação infantil. Isso é preciso ficar bem claro. Nós vamos estudar mais detalhadamente hoje sobre isso, mas é preciso ficar bem claro que quando nós contamos histórias, nós cantamos música, nós fazemos teatro, apresentamos para as crianças os diversos gêneros textuais, leituras multimodais diversas, livros de literatura, quando nós fazemos reconto, poesia, parlendas, trava-línguas, aliterações e rimas em geral, além dos conceitos básicos matemáticos em geral, nós estamos alfabetizando. Isso precisa ficar bem claro. Nós alfabetizamos na educação infantil? Sim, nós fazemos a nossa parte. E a nossa parte são com estas estratégias que eu acabei de dizer. E todos nós na educação infantil fazemos isso. Isso é alfabetização. E a BNCC, ela veio trazer para nós isso de uma forma bem mais clara, para nós ficarmos ainda mais seguros com relação a essa questão. Aqui na BNCC, quando ela traz aqui da etapa inicial, ela vai dizer para nós assim, que a expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 1980, embora a gente use até hoje, mas tudo bem, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal. Isso antes, lá em 1988, antes da Constituição Federal. Só que, o que acontece? Ali em 1980, né, que era esse termo ali. Então, o que acontece? Passaram-se anos, nós continuamos falando também pré-escola. No entanto, com a inclusão da educação infantil na BNCC, mais um importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. E aqui, para finalizar, o que eu quero mostrar para vocês é que a educação infantil, no contexto da educação básica, vai nos trazer aqui, como primeira etapa da educação básica, a educação infantil, sendo o início e o fundamento do processo educacional, e que ela não deve estar separada dos vínculos afetivos familiares, de incorporação também com a situação de socialização estruturada, sequenciando no processo do ensino fundamental. Então, a educação infantil, ela é uma etapa por ela mesma, ela existe. Primeira etapa da educação básica, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental, que nós vamos ter anos iniciais e anos finais. Terceira etapa, ensino médio. Então, a educação infantil é tão importante
quanto o ensino médio. Pronto. Aqui nós já entendemos essa questão. A educação infantil tem as particularidades dela para que ela seja a primeira etapa da educação básica. Então, o que nós fazemos ali na educação infantil já é uma alfabetização. Lembrando que não uma alfabetização como preparação para o ensino fundamental. Não. O que nós fazemos é importante. E aqui é muito interessante fazer essa comparação, eu não posso deixar de fazer. Nós temos aqui a BNCC, que está aqui de 2017, 2018, homologada, e nós temos aqui um seminário. Esse aqui é um livro de 1983. Um seminário multidisciplinar do INEP. Por que é importantíssimo nós estudarmos esse documento aqui? Porque quem é o INEP? O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais que elabora as avaliações do SAEB. Daqui a pouco nós vamos também estudar um pouco sobre a matriz do SAEB. Esse é um documento da matriz do SAEB, que é nosso queridinho também, tanto quanto a BNCC. Por quê? Se de um lado tem a nossa prática aqui na sala de aula, do outro lado tem o INEP, que prepara as avaliações da nossa prática. Tudo que tem entre planejamento, currículo, plano de aula, avaliações internas, tudo que tem dentro aqui, entre a sala de aula do professor e o INEP, é para ajudar a alcançar os resultados do SAEB, que é o INEP que promove essas provas. Então, por isso que nós estamos sempre repetindo a importância de ver os documentos do INEP. E são documentos que, ao longo de décadas, dizem exatamente a mesma coisa. E por isso que eu disse para vocês que é importante esse documento de 1983. Eu escrevi aqui que é ouro, ó, essa parte aqui, ó. Ouro. Eu gosto muito de colocar assim para eu não me perder. Aqui é o resumo do seminário e eu faço questão de ler aqui com vocês, porque essa aqui é a mesa redonda número 2. Pré-requisitos para a alfabetização. Por que eu quero estudar isso aqui com vocês hoje? Porque muitas vezes, com esse pensamento da avaliação ser no segundo ano, muitas pessoas dizem assim, então eu tenho que correr para começar a alfabetizar na educação infantil. E não é por aí. Quando eu corro com papel e com lápis para pôr na mão da criança da educação infantil, eu estou atrapalhando o processo de desenvolvimento dela de alfabetização, que é um processo e que vai acontecer e espera-se que aconteça ali até o segundo ano. Mas isso é comum, as pessoas acharem e agirem como se a educação infantil tivesse que preparar para. E aqui fica bem claro nesse resumo dessa mesa redonda, que faz os seguintes questionamentos. Como preparar a criança para o processo de alfabetização? Quais os aspectos mínimos que a criança deve ter desenvolvido para apresentar um bom rendimento durante a alfabetização? Qual o momento ótimo para o início da alfabetização? E o documento vai trazendo um resumo que eu separei aqui uns parágrafos que nós precisamos estudar. Quando fala especificamente sobre esta prontidão para a alfabetização, essa prontidão como um momento ótimo, né? Um treino de aspectos isolados começa fazendo esse questionamento. Ao analisarmos propostas de trabalho que geralmente são aplicadas à pré-escola ou ao período preparatório, que é da primeira série, constatamos a grande preocupação em treinar a criança em cada uma das diferentes funções necessárias para a alfabetização. As atividades propostas são divididas em exercícios de percepção visual, percepção auditiva, coordenação motora, linguagem, esquema corporal, matemática e outros, como se fosse possível isolar cada uma dessas áreas em gavetas que não têm comunicação entre si. Além disso, os exercícios são quase que exclusivamente feitos através de trabalhos gráficos, sem respeitar a grande necessidade desta faixa etária de ter aprendizado feito através de experiências reais e concretas. A criança é submetida a uma rotina que pode levá-la ao vício de responder padronizadamente a certas situações sem analisá-las previamente. Os caminhos já são pré-determinados,
o que impede a busca de novas soluções. Os diferentes exercícios pedem sempre o mesmo tipo de resposta: assinalar com X, ligar, contornar, pintar, fazendo com que ela passe a ser executora de tarefas, sem participar das propostas. E olha só, gente, 1983. O tipo de material utilizado são as famosas fichas mimeografadas, agora são os xerox. Geralmente é consumido muito rapidamente, já que a criança não emprega nenhum esforço para realizar a atividade proposta, em comparação a um tempo gasto na preparação, distribuição e recolhimento do material. E aqui conclui assim: o trabalho de exploração corporal, quando acontece, é feito em educação física e através da nomeação e identificação em desenhos e partes do corpo. Reduzir as propostas da escola nessa faixa etária à execução de exercícios gráficos com lápis e papel, sem dar ênfase à estimulação da linguagem e exploração do meio, é limitar o desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, do pensamento, o que pode significar uma barreira ao sucesso do processo de alfabetização. Eu amo esse livro. É ouro. 1983, e o INEP já estava alertando para que a gente pare de dar essas folhinhas xerografadas para as crianças na educação infantil, porque elas precisam do lúdico, elas precisam do contato, elas precisam da experiência. E quando nós não fazemos isso, vou repetir, nós limitamos o desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, do pensamento, o que pode significar uma barreira ao sucesso de processo de alfabetização. Percebem a minha angústia quando eu falo sobre isso? É uma angústia. E aqui, só mais um parágrafo para a gente terminar essa colocação aqui. E aqui, então, ele vai sugerir aqui sobre a nova abordagem da prontidão para a alfabetização. E aí diz assim, que essa prontidão não tem como objetivo treinar a criança, mas propor situações que a mobilizem através de instruções simples e claras, do contato com material concreto, rico e estimulante, e das exigências dos exercícios, sempre partindo da realidade. É outra questão que nós estamos sempre falando aqui, o quanto que a BNCC nos trouxe isso como condição sine qua non para a aprendizagem, evitando verbalização excessiva por parte do professor, bem como a fantasia exagerada com a conversa com aquela criança. Propor exercícios onde não existem respostas prontas e não se indiquem procedimentos que facilitem a execução da atividade proposta. O que nós sempre estamos falando aqui nesse canal? A alfabetização não é só ler, escrever e fazer continha. É ler, interpretar, adquirir raciocínio lógico para a resolução de problemas. E isso não é só a BNCC que está nos falando. Isso são documentos antigos, principalmente documentos do INEP, que vão nos trazer esta visão de que, se é assim que quem elabora as questões das avaliações nacionais, por que nós vamos trabalhar diferente nas nossas escolas? É esse o questionamento que nós temos que nos fazer. E não diferente, o próprio INEP traz para nós aqui esse outro documento. Esse é um documento de referência para a matriz do SAEB. Esse aqui é a versão preliminar, que foi de 2019, mas no site do INEP já tem as matrizes separadas, todinhas. Dá para todo mundo aí ver essas matrizes. São as matrizes de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Para quem gosta de estudar aí, esse aqui é um outro documento que é ouro. Mas eu quero mostrar aqui para vocês essa matriz aqui. Então, nós podemos perceber aqui essa matriz, que ela traz o percentual de representação das habilidades da matriz do segundo ano, quando ela separa para a gente a apropriação do sistema de escrita alfabética, que o total ali vai dar 39%, leitura dará 58% e produção de texto
3%. Então, nessa matriz, ela vai vir dividida. 11% por relacionar os elementos sonoros ali das palavras e das representações da escrita, que a gente vai ver ali a importância de trabalhar a consciência fonológica, as sílabas e tudo mais, ler palavras e escrever palavras. E na leitura vai trazer 58%. E isso, essa matriz aqui eu vou tirar aqui de novo, essa matriz ela vai nos mostrar o quanto é importante nós entendermos de uma vez por todas que a alfabetização ela se dá pela leitura, não é pela escrita. A escrita é uma consequência da leitura. Se a criança não cantar na escola, ela não vai ter fluência na leitura, por exemplo. Então nós pegamos professores que às vezes até colocam na rede social para as crianças lendo banana, macaco. E aí a pessoa fica super feliz porque a criança está alfabetizada. Não tá. Ela juntou as letras ali, mas ela não tem a fluência. E nós precisamos entender, e segundo a LDB, a alfabetização plena não é só saber ler e escrever. A alfabetização plena está interligada com a formação de leitor. Não é à toa que nós temos, então, esse 58% aqui de leitura na matriz do SAEB, para a nossa referência como criança alfabetizada. Então, esse processo, esse olhar para a leitura é extremamente importante. Não posso deixar de mostrar para vocês também esse livro aqui. Esse é um livro de 1988, para quem é também apaixonado com a alfabetização. Esse livro é muito importante para nós. Os livros de Emília Ferreiro, né? É muito importante para nós, onde ela vai trazer para nós essa questão da alfabetização como um processo. E aqui vai trazer para nós aqui só um parágrafo maravilhoso também. Muito antes de serem capazes de ler no sentido convencional do termo, as crianças tentam interpretar os diversos textos que encontram ao seu redor, que podem ser livros, embalagens comerciais, cartazes de rua, títulos de anúncios de televisão, história em quadrinho. Então você pega aqui tanto o INEP dizendo que a alfabetização ela precisa trazer elementos da vida real, quanto a Emília Ferreiro traz aqui para nós também essa indicação. A gente fala muito em questões de linguagens, mas aqui nesse livro a Emília Ferreiro traz para nós também com relação à matemática. E ela relata aqui no período da escrita do livro, em que a Argentina estava com inflação muito alta, e ela nos relata assim, que as crianças das populações urbanas marginalizadas têm uma possibilidade de cálculo com dinheiro superior à que a escola constata. Por que isso? E olha que interessante essa análise para nos reforçar a importância de pensarmos a educação a partir da realidade. Então, ela diz aqui que a educação, naquele momento, ela estava estudando só unidades e dezenas, mas as crianças, como na vida real os pais estavam ali conversando o tempo inteiro sobre a moeda que estava trocando e subia e descia, e subia e descia, então as crianças elas estavam estudando e trabalhando e tendo contato no dia a dia com centenas e milhares. Mas a escola insistia em trabalhar só unidades e dezenas. E que as crianças de comunidades que eram mais abastadas, elas estavam ali limitadas naquele contexto que a escola estava ensinando, né? Que era só dezenas, unidades e dezenas. Mas as crianças em comunidades mais pobres, como elas ouviam muito, o repertório cultural delas era gigante, elas obtiveram mais resultados do que estas que não conversavam sobre o assunto em casa. Então, isso é muito importante pensar que quando nós vamos para a escola, nós precisamos cada vez mais conversar e brincar com as nossas crianças, sobretudo com os assuntos que estão acontecendo no cotidiano, lá da família, que foi o que nós também lemos aqui no início, que está escrito lá na BNCC, e no entorno dele. Então, quando eu estou fazendo isso, quando eu estou conversando, brincando de vida real, trazendo os assuntos que são hora de fantasia, que é das histórias, dos livros, dos teatros, dos fantoches, mas não ficar só naquela fantasia e trazer coisas da vida real, eu estou alfabetizando. Isso é alfabetizar. E para concluir, quero salientar uma
Questão importantíssima. Porque muita gente vai dizer assim: tudo bem, eu brinco, eu contextualizo, mas eu tenho que apresentar a escrita para minha criança. E tem, tá certo. Porque as crianças precisam ter contato com a escrita. Só que ela precisa ter contato com a escrita, mas a escrita dela deve ser espontânea. Não há que ter uma pressão para a criança na educação infantil. Eu morro quando eu vejo escola de educação infantil que põe letra cursiva para o menino escrever. Porque não tem nenhum documento escrito isso. Quando a gente vai lá na BNCC, tá lá ortografização depois do terceiro ano, alfabetização ali no segundo ano. No primeiro ano, esse menino já vai dominando a letra cursiva. Claro que se ele fez uma educação infantil maravilhosa, com coordenação motora grossa, fina, psicomotricidade, evidentemente que ele vai ter facilidade de escrever a letra cursiva. Porque a letra cursiva depende da massinha que esse menino brincou, da terra que ele fez laminha, das sementes e folhinhas que ele catou. Se a educação infantil não faz isso, o ensino fundamental vai ter dificuldade com a letra cursiva. Temos que falar sobre isso, isso é muito sério, né? Então, é por isso que a educação infantil, na BNCC, traz o conceito escrita espontânea. Porque a escrita espontânea já irá inserir o menino no mundo da escrita e ele também nos dará um diagnóstico, uma avaliação. Não sei se vocês conhecem, maravilhoso, esse livro aqui da Magda Soares, Alfaletrar. E aqui, por exemplo, num determinado momento, ela traz para nós aqui algo que todos nós amamos e trabalhamos. Quem trabalha com educação sempre vai gostar, né? Claro, dos níveis de conceituação ali da hipótese da escrita. Eu vou chegar aqui na frente só para vocês verem o quadro, tá? Esse aqui, ó. Esse quadro. Que ela vai trazer para nós os níveis ali. Porque aqui de trás para frente, crianças alfabéticas, silábico-alfabéticas, silábicas com valor sonoro, silábicas sem valor sonoro, escrita com letras, garatuja e rabisco. Percebe que garatuja e rabisco é importante para nós entendermos o processo que a criança está se desenvolvendo para a escrita. Se eu nunca deixo essa criança escrever de forma espontânea, eu não vou saber qual estágio que ela está. Por isso que a BNCC fala muito de escrita espontânea na educação infantil. Nós não vamos deixar de apresentar letras e números e símbolos e gêneros textuais e tudo mais para essas crianças. Nós não vamos deixar de apresentar, nós vamos apresentar. Só que no momento da escrita, é uma escrita espontânea. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem, tá bom? Esta fotografia é uma fotografia de CMEI. Aqui são bebês e crianças bem pequenas. Aqui é uma turminha de criança bem pequena. Então, percebam o seguinte. Olha só, a professora escreveu o nome da criança na chamadinha, mas deu oportunidade para ela, entregou as fichinhas para ela também escrever o próprio nome dela. E aí você percebe a diferença destas crianças, olha como que elas estão ali. Você percebe ali que a Ana Clara, ela já coloca letra, ela já identificou a letra, mas os outros estão entre rabisco e garatuja. Mas se você contar, alguns já têm correspondência de cada garatuja, cada bolinha, para a quantidade de letras que a criança tem. Então, essa é a riqueza da escrita espontânea. Você percebe que se você nunca der um papel e um lápis para a criança, ou um pincel, e dizer para a criança, escreva aqui o seu nome. Ou então, escreva aqui bola. Hoje nós brincamos de bola. Do jeito que ela escreveu, é a escrita espontânea. E é uma sondagem. É uma diagnóstica. Nós vamos saber que nível de escrita que essa criança já está. Então, isso é a alfabetização. Percebem? Vou colocar outro. Esse aqui é do armário. Então, a professora colocou lá o nome das crianças e elas identificaram com o nome delas. Percebem que lá nesse quadrante aqui, no último aqui à esquerda, tá uma bolinha vermelha, né? Aqui do lado também da direita tá uma bolinha azulzinha. Mas ali da Maísa já tá
uma garatuja muito próximo da escrita. Então, isso aqui é uma beleza para nós entendermos que a alfabetização na educação infantil, ela se dá através de, por exemplo, detalhes feito esse. Enfim, esse é um tema maravilhoso, é um tema que nós temos que estudar muito aqui nesse canal, mas último documento, última questão, assim, para dizer para você, professor da educação infantil, que está brincando, contando história, fazendo todas essas possibilidades de experiência, de movimento ali com os 5 campos de experiência, não se deixe intimidar quando alguém falar assim, você tem que alfabetizar, você tem que responder assim, mas eu estou alfabetizando? A educação infantil tem os objetivos definidos para que eu alcance ao final do ano. Essa é a minha parte na educação básica. Você do ensino fundamental cuida ali das suas habilidades e competências e eu aqui na educação infantil cuido dos meus objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. Aqui, ó, na BNCC. Né? Então, nós vamos ter aqui os objetivos e aqui vai ter definido o que nós chamamos de conclusão do ano. Nós temos até um formulário que nós transformamos isso aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Aqui, ali é que eu escrevi as quantidades. Então, eu tenho 7 objetivos para alcançar no final do ano. Esse aqui é do segundo período, tá? Tem dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. Eu tenho um total aqui na BNCC, tem um total de 32 objetivos originais. Aqui, como eu estou utilizando o de Minas Gerais, tem 34, porque Minas Gerais acrescentou alguns. Mas o que eu tenho que pensar? Eu tenho 7 objetivos de o eu, o outro, o nós para alcançar. Eu tenho 5 objetivos de corpo, gesto e movimentos. 4 de traços, sons, cores e formas. 9 de escuta, fala, pensamento e imaginação. E mais 9 de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, quando eu estou trabalhando com a intencionalidade pedagógica para que ao final do ano o meu aluno alcance estes objetivos que estão aqui na BNCC, fechou. É a minha parte. Eu não tenho que ficar discutindo se isso é alfabetização ou não é. A BNCC já me disse que isso é alfabetização. Isso não é uma preparação para a alfabetização, isso já é. Aqui na educação infantil, o que nós fazemos é o que é objetivo definido como habilidade essencial para essa idade. E assim, se eu aqui na educação infantil fizer a minha parte, meu aluno alcançar esses objetivos, ele estará apto para alcançar lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, os objetivos que são daquela responsabilidade, percebe? Então, o desejo de que esse vídeo você compartilhe com seus amigos é gigante, porque nós não podemos mais perder tempo dessa discussão de educação infantil alfabetiza ou não alfabetiza. Tudo, quando eu converso com a criança, eu estou alfabetizando. Quando eu canto com a criança, eu estou alfabetizando. Quando eu conto uma história, eu faço um teatro, eu estou alfabetizando. A minha intencionalidade pedagógica é para alcançar esses objetivos, que não foram criados das vozes da minha cabeça, foram da BNCC. Então, eu preciso estar segura para isso. Desejo muito que você compartilhe esse vídeo para que a gente possa, cada vez mais, levar para mais pessoas uma discussão muito séria sobre a responsabilidade nossa na educação infantil, que não é para preparar, é para viver a educação infantil. Um forte abraço. Até a próxima. Segunda-feira a gente está aqui de volta. Tchau, tchau.